Graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você uma vez mais? Vamos voltar a nossa atenção novamente para o livro de Jó, capítulo 1. Leremos do versículo de número 13 até o versículo 22 do capítulo 1 de Jó, que diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram, as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, continuando a nossa meditação no livro de Jó, sabemos que, já lemos, que Jó foi tido como um homem íntegro, reto, temente a Deus. O livro começa descrevendo o caráter de Jó e suas posses. Logo depois, o livro de Jó demonstra como o próprio Deus dá testemunho diante de Satanás de Jó. Mas aqui nós temos o relato de como Satanás tocou e como Jó perdeu as suas coisas. Se você notar anteriormente no texto em que lemos no dia de ontem, você pode perceber que Jó ali foi acusado pelo próprio Satanás de servir a Deus em vão, debalde, inutilmente, de servir a Deus unicamente pelos bens que possuía. E aqui nós temos a prova de que Jó não servia a Deus pelo que ele possuía. Vejam, todas essas tribulações, todos esses mensageiros, todos esses vieram sobre Jó ao mesmo tempo. Enquanto um portador de má notícia estava falando, surgia outro. Antes que ele tivesse contado a sua história, um terceiro, um quarto, e seguiam imediatamente. Todos os portadores de má notícia vinham contra Jó. Exatamente num dia de festa, um dia de alegria, um dia em que a sua família se reunia para festejar, os portadores de má notícia vieram. Assim Satanás, pela permissão divina, fez algumas coisas. O quê? Primeiro, as suas tribulações para que suas tribulações pudessem dar a expressão de um descontentamento acima do normal de Deus em relação a Jó. E através disso, Jó ficaria exasperado contra a providência divina, como se essa estivesse, de modo certo ou errado, determinada a destruí-lo, sem lhe dar um tempo para defender-se. Então o que Satanás fazia era tentar colocar no coração de Jó também que a providência divina não estava ao seu favor. E às vezes as situações adversas nos levam a pensamentos tais, em pensar que as condições são demonstrações de que a providência divina não está a nosso favor. Irmãos, devemos confiar na soberania de Deus, que as coisas cooperam para o nosso bem. Uma outra coisa interessante é que Satanás, pela permissão divina, fez com que Jó ele não tivesse tempo suficiente para refletir e se recompor, e justificasse de forma submissa, mas fosse oprimido e subjugado sobre uma série de calamidades que vinham sequencialmente, sem que Jó pudesse reagir. O escritor puritano do século XVIII, Matthew Henry, escreve sobre essa passagem de Jó. Ele diz o seguinte: Note que os filhos de Deus estão frequentemente em aflição através de tentações múltiplas. Um abismo chama outro abismo, as ondas e vagas vêm uma após a outra. Então, que uma aflição nos apresse e nos ajude a nos prepararmos para outra aflição, pois por mais que tenhamos bebido do cálice da amargura, enquanto estivermos nesse mundo, não poderemos estar seguros de que já bebemos a nossa parte e de que a aflição se afastará de nós. O que Matthew Henry fala comentando esse texto é que
nós não estamos livres das aflições. Queridos, Cristo morreu na cruz e suportou o peso do nosso pecado, suportou sim a condenação que estava sobre nós, mas mesmo diante disso, nós não estamos livres da aflição. Foi Cristo que disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. A perspectiva do livramento da aflição se dá na eternidade, naqueles que estão firmes em Cristo Jesus, naqueles que foram salvos, porque estes desfrutarão de um tempo em que se enxugará dos olhos toda a lágrima. Amados, somente os que estão em Cristo serão livres das aflições. Aqueles que não estão em Cristo, além de passar por aflições nessa vida, passarão por aflições eternas. Veja, o diabo havia feito contra Jó tudo o que pediu permissão para fazer, para incitá-lo a blasfemar contra Deus. Ele havia tocado em tudo quanto Jó possuía, e fez de uma forma terrível. Aquele em quem o sol nascente viu, o mais rico de todos os homens do Oriente, estava antes do anoitecer, antes do findar do dia, tão pobre que poderia vir e servir como um provérbio. Se a sua riqueza fora como Satanás havia insinuado, se a riqueza de Jó assim fosse, o único princípio da sua religião, agora ele havia perdido tudo. Porque, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a riqueza, os bens materiais são um princípio da nossa religião. Nós vemos por aí muita gente correndo atrás de bênçãos, indo para a igreja atrás de bênção e prosperidade e tantas outras coisas mais. Se isso for um princípio da nossa religião, se nós chegarmos na condição de Jó e tudo perdemos, então agora nós perdemos a esperança. Agora a nossa crença deve ser abandonada. Mas o relato que temos nesses versículos sobre a conduta devota de Jó, sobre as suas aflições, demonstra suficientemente que o diabo não passa de um acusador mentiroso. Porque Jó, ao invés de se revoltar contra Deus, o que ele faz é adorá-lo. Adorá-lo por conta da benevolência de Deus mesmo diante das minhas aflições. Ele adorou o Senhor porque sabia que tudo vinha dele. Veja, irmãos, as nossas ações, o nosso coração, a nossa devoção não pode estar nas coisas materiais. A nossa devoção tem que estar no Senhor. Porque ainda que percamos tudo que temos, ainda que a nossa vida seja perdida nisso tudo, nós jamais perderemos a verdadeira devoção ao Senhor. Jamais deixaremos de adorá-lo e servi-lo, porque o nosso coração não está na circunstância. Nesses momentos tão difíceis de pandemia, talvez você perca entes queridos, talvez, amados, você tenha até perdido o emprego, talvez seus negócios estão indo muito mal, talvez as coisas da sua vida tenham caminhado a passos largos para uma vida de sofrimento e dor. Mas deixa eu dizer a você, aqueles que estão em Cristo têm a sua esperança fundamentada, sustentada no Senhor. Ainda que percam tudo que têm, eles vão adorar ao Deus Redentor, Criador e Salvador. Porque a sua esperança não está nos objetos dessa vida. Porque o princípio de sua religião, o foco de sua devoção não está nos bens que obtens, mas está no Senhor, que nos guarda e nos protege, no Senhor que nos salva e nos redime, no Senhor que nos ama. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Tenha um excelente